dia, pessoal. Nós vamos discutir na nossa aula de hoje medidas de prevenção de infecção materna. Mas para discutirmos medidas de prevenção de infecção materna, nós vamos trabalhar com medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico. Meu nome é Nayana, eu sou enfermeira obstetra, mestre em saúde da mulher, tá? E atualmente eu estou na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, vamos lá, gente. Medidas de prevenção de infecção materna e medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico. Bom, as infecções maternas, elas são uma causa importante de morbimortalidade da mulher em idade fértil. Estimativas globais sugerem que as causas diretas, que são as causas obstétricas, são a terceira causa mais comum de morte materna. Elas representam cerca de 10,7% das mortes maternas em países de baixa e média renda, em comparação com países ricos com uma estimativa de 4,7%. Então, as mortes maternas por infecção, elas evoluem principalmente por evolução, as mortes maternas, as mortes maternas por infecção, elas ocorrem principalmente porque esses quadros de infecção, eles evoluem para os quadros de sepse. Então, quando eu tenho um quadro infeccioso, eu preciso tratar. Eu preciso tratar por quê? Para que esse quadro infeccioso ele não evolua para os quadros de sepse. Tá ok? Vamos lá. Então, quais são as principais infecções maternas que nós temos? Nós temos as infecções do trato urinário, né? Nas infecções do trato urinário, eu tenho as cistites, né? Eu tenho as pielonefrites, né? Cistites, pielonefrites e uretrites. Bom, então, temos as infecções do trato urinário, temos as pneumonias, temos as corioamnionites, temos as endometrites e as infecções de sítio cirúrgico, tá? Então, essas infecções eu preciso tratar precocemente, né, para evitar a progressão para as formas mais graves. Quais são as formas graves da infecção? É a sepse, né? A sepse, eu tenho a sepse e tenho a progressão da sepse para o choque séptico. Pois bem, atualmente nós temos o terceiro consenso internacional de estudos para sepse e choque séptico, e esse terceiro consenso internacional, ele vai trabalhar apenas com conceitos de sepse e choque séptico. Aqueles conceitos que existiam antes de SIS, que é Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que evolui para o quadro de sepse, que evolui para sepse grave, que evolui para sepse choque séptico, não existe mais. Hoje, nós retiramos dessa conceituação dos quadros de sepse esse termo, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, eles foram retirados, né? Essa terminologia foi retirada, assim como a terminologia sepse grave, ela também foi retirada. Hoje, a infecção, ela evolui para a forma grave, ela evolui para a sepse, certo? E a sepse evolui para o choque séptico. A terminologia que nós temos hoje, que é da última conferência de consenso internacional, que veio de 2016, ela só aborda os conceitos de sepse e choque séptico. Aí a gente vai entender sepse na obstetrícia. Mas o que é sepse? Sepse é uma disfunção de órgãos com risco de vida causada por uma resposta do hospedeiro a uma infecção desregulada. Tá? Nas conferências de consenso anteriores a 2016, sepse era uma inflamação, não é?
que evoluía para uma disfunção. Essa disfunção era a sepse grave. A gente não tem mais hoje essa terminologia, de 2016 para cá, a gente não tem mais essa terminologia sepse grave. Sepse já é uma disfunção de órgãos, né, causada pela resposta do organismo ao micro-organismo, né? Ao micro-organismo. A sepse materna é uma disfunção orgânica resultante de uma infecção durante a gravidez, parto, pós-parto ou pós-aborto. E o choque séptico, né, é uma evolução dos quadros de sepse quando há presença de hipotensão, que é uma pressão arterial média menor ou igual a 65 milímetros de mercúrio, na ausência de hipovolemia, com necessidade de drogas vasoativas e lactato maior ou igual a 2 milimol. Quer dizer, no choque séptico, eu tenho uma hipotensão, mas não tenho uma hipovolemia. Ou seja, eu tenho uma volemia, existe uma volemia, né, uma volemia boa, porém, a pressão ela está caindo, é necessário o uso de drogas vasoativas, certo? Bom, aqui é só para mostrar esse quadro de critérios diagnósticos, é só para mostrar que hoje os conceitos, a terminologia que nós usamos é essa sepse, é essa de sepse e choque séptico, né? Na conferência de consenso anterior, que era o sepsis 2, eu tinha os 3 conceitos: sepse grave e choque séptico. A partir de 2016, a conferência de consenso, ela estabeleceu apenas as 2 terminologias, que é sepse e choque séptico. Por que a gente está colocando essa questão da terminologia? É porque, assim, ainda hoje a gente vê nas declarações de óbitos alguns profissionais de saúde que colocam, assim, nas causas, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que já é uma coisa que está em desuso, sepse grave, que a gente não usa mais, tá? Então, assim, é preciso a gente se ater aos termos corretos, aos critérios corretos para estar preenchendo a DO. Então, as medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, né? Primeiro, é muito importante que a gente faça uso de um instrumento que ele é chamado de checklist. Esse checklist, ele vai garantir que a gente não esqueça de cumprir todas as etapas de pós-operatório para o nosso paciente. Como seres humanos, nós somos seres falhos, né? Nós esquecemos, é natural que a gente esqueça, e nesse esquecimento a gente pode estar comprometendo a vida do nosso paciente e trazendo uma infecção inoportuna para ele. Então, o checklist, ele é um instrumento muito importante que visa exatamente o passo a passo, a conferência, a checagem de todas as etapas para nos garantir que a gente não esqueceu nada nos cuidados do nosso paciente no pré-operatório. Então, assim, obviamente, a gente não listou todas as medidas, a gente está colocando algumas mais importantes, tá? Mas é preciso que a gente se atenha a essas medidas. Como, por exemplo, checagem da limpeza e desinfecção da sala cirúrgica. Bom, eu não posso realizar um procedimento cirúrgico se a minha sala, né, se a sala cirúrgica ela não está devidamente preparada para isso. Às vezes, o despreparo ele acontece em um procedimento cirúrgico e outro, né? A limpeza não é feita de forma correta, é feita num tempo muito rápido, a desinfecção não abordou todas as etapas, não pegou todas as partes da sala. Então, assim, isso é muito perigoso. A sala ela precisa ser limpa adequadamente. Eu vou limpar essa sala com a quantidade razoável de água e sabão.
ou uma solução que garanta a limpeza dessa sala. Em seguida, eu vou passar um produto que vá matar micro-organismo, tá certo? E em seguida, garantindo que essa sala ela esteja cuidadosamente higienizada, eu posso liberar para fazer um outro procedimento. Com relação ao paciente, gente, tem pacientes que estão, obviamente, extremamente graves, eles não têm como passar por um banho, mas se for um paciente estável, é importante um banho de aspersão, um banho de chuveiro antes da cirurgia, tá? A realização da degermação cirúrgica, ou com a clorexidina degermante, ou com o polvidine, né, no local próximo da incisão cirúrgica, antes da aplicação da solução antisséptica, que é a clorexidina alcoólica. Isso aqui é o seguinte: quando o paciente ele é direcionado para a sala cirúrgica, que o profissional de saúde que vai realizar o procedimento cirúrgico, ele está fazendo a sua escovação, né, que é a degermação cirúrgica das mãos, como a gente falou anteriormente, os outros profissionais que já estão ali na sala preparando o material, organizando as mesas, eles já iniciam a degermação cirúrgica da área. Por exemplo, vamos supor que seja uma cesariana e aí um profissional, como por exemplo o enfermeiro, ele pega uma escova, né, com polvidine e passa essa escova na área cirúrgica, na área que vai ser feita a incisão, né? Ele faz a degermação cirúrgica da área, tá? Aí depois ele retira o excesso dessa solução e depois que o profissional, o cirurgião, ele entrou na sala, que ele secou as mãos com a compressa e que ele calçou as luvas e se paramentou, ele vai lá com material estéril e passa, né, a solução antisséptica. Então é importante, né, que a área cirúrgica ela seja bem limpa, primeiro com a degermação e depois com a antissepsia, tá? E tem também o critério da antissepsia cirúrgica das mãos, com água da torneira, esponjas impregnadas com antisséptico degermante, né? Que é a degermação cirúrgica. A gente colocou a degermação cirúrgica dos profissionais que estão na sala, degermação cirúrgica do cirurgião, degermação cirúrgica no tempo correto, cobrindo todas as etapas direitinho, do auxiliar, degermação cirúrgica do anestesista, degermação cirúrgica do instrumentador, degermação cirúrgica da equipe que está na sala, tá? Bom, então a gente colocou, né, alguns critérios. Esses critérios, obviamente, eles não são todos, mas eles são apenas alguns e são muito importantes. E a gente não pode deixar de cumprir nenhum deles. Outro ponto muito importante. Aí aqui apenas para ilustrar, né, aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, a desinfecção da sala cirúrgica. Eu não posso realizar um procedimento cirúrgico se a sala se ela está contaminada. Se eu tenho, por exemplo, um material, uma bandeja de instrumentais estéreis e eu abro esses instrumentais numa mesa contaminada, então eu contamino, né, a minha bandeja, assim como se eu deitar o paciente na cama cirúrgica, na mesa cirúrgica, e ela não está devidamente limpa, eu contamino meu procedimento, tá? Aqui apenas ilustrando a degermação cirúrgica das mãos, que a gente tem falado rotineiramente, lembrando que eu não posso fazer uma degermação cirúrgica utilizando adornos, não é? Porque utilizando anel, utilizando relógio, utilizando pulseiras, eu vou agregar micro-organismos, então ali eu não vou estar eliminando micro-organismos e eu vou estar contaminando a luva e vou estar contaminando o paciente, não é? O uso das luvas, outro ponto muito importante, o uso das luvas, ele nunca substitui a higiene das mãos, tá certo? Então, é mandatório
que antes de calçar a luva eu tenho que obrigatoriamente que higienizar as mãos e após retirar as luvas, higiene de mãos também, tá? Proibido, terminantemente proibido, o uso de celular no transoperatório e dentro da sala cirúrgica, né? Isso aí a gente tem batido muito com os profissionais de saúde nas unidades hospitalares, porque o celular é um adorno muito contaminado, então evitar o uso de celular na sala cirúrgica é fundamental. Principalmente quem está envolvido ali no procedimento cirúrgico, quem está ali ao entorno do paciente, tá? E degermação das mãos para toda a equipe. Então, gente, nós colocamos algumas medidas no pré-operatório. A gente vai discutir um pouquinho as medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico no transoperatório. Antibiótico profilaxia, né? Antibiótico profilaxia é fundamental e a gente vai discutir a importância da antibiótico profilaxia nas próximas aulas. Manutenção da normotermia durante a cirurgia, tá? Garantir que o paciente ele esteja hemodinamicamente estável, né, durante o procedimento cirúrgico. Usar checklists de segurança cirúrgica e de nascimento seguro, que é exatamente checar através de um formulário padronizado se eu não deixei de cumprir nenhuma etapa do procedimento. Evitar remoção manual da placenta, recomenda-se a retirada da placenta pela tração do cordão umbilical, né, para evitar infecção. Observar cuidados gerais da técnica operatória, evitar bordas de FO mal coaptadas, né, porque isso provoca, em alguns casos, infecção, tá? Usar a paramentação completa pela equipe, não é, do campo cirúrgico, e procurar se paramentar da forma mais adequada possível, né, evitando contaminação, tá? E a paramentação adequada por toda a equipe, né? A equipe circulante, né? A equipe, no caso, o cirurgião, o auxiliar, o instrumentador, eles vão estar, né? Eles vão estar com o avental estéreo, né? Eles vão estar com o avental estéreo e o restante dos membros da equipe que não esteja com material, com avental estéreo, mas esteja com a paramentação mínima adequada para evitar contaminação para o meu paciente. Aqui, gente, é um modelo de checklist, tá? Que os profissionais de saúde, eles podem estar seguindo, tá? Para evitar que alguma medida importante na prevenção de infecção seja esquecida, certo? Esse checklist é importante que ele seja anexado no prontuário, não é? Porque o prontuário é um documento do paciente, então ele tem que estar anexado no prontuário. E com relação às medidas de ainda continuando, né, no transoperatório, circulação apenas de pessoas devidamente autorizadas dentro da sala operatória. A gente vê muito nos serviços há algumas situações em que entram outros profissionais para dar um recado, entram outros para observar a cirurgia, isso aí é um pouco errado, porque iniciou um procedimento cirúrgico, fecha a porta. Quem é responsável por entrar e sair da sala no momento de obrigatoriedade é o circulante. Então, evitar a porta aberta, evitar a entrada e saída, tá? Manter as portas das salas cirúrgicas fechadas durante o ato cirúrgico. Limitar o número de pessoas na sala operatória. Evitar abrir e fechar a porta desnecessariamente. Orientar o acompanhante da parturiente quanto ao posicionamento e postura dentro da sala cirúrgica. É o seguinte, o acompanhante, ele é obrigatório, porém, o acompanhante, ele precisa estar devidamente preparado para estar ali.
Porque tem acompanhante, gente, que não tem condições de saúde, não tem estrutura emocional para estar ali acompanhando o paciente. Então, assim, o acompanhante, ele tem que ser uma pessoa preparada para estar ali e ele tem que ser uma pessoa orientada da postura dele de ajudar o paciente ali, tá? E é isso. Com relação aos materiais e os instrumentais cirúrgicos, esses materiais, eles precisam estar devidamente processados, são materiais que vão ser utilizados na cavidade, né, que vão ser utilizados na incisão, se esses materiais, se eles não estão devidamente estéreis, reprocessados, organizados, eles vão levar infecção para o paciente. Assim como se a bancada não estiver limpa, assim como se a mão não foi lavada adequadamente, a gente vai provocar uma infecção de sítio cirúrgico no paciente. Então, os materiais instrumentais, eles precisam estar devidamente processados conforme as normas vigentes. Aqui, gente, é o cuidado, não é? Aqui é uma ilustração mostrando o material organizado numa central de material. O cuidado com esse material, ele é fundamental, tá certo? E as bancadas onde esse material ele é disperso, precisa estar limpo e desinfectado, porque como a gente colocou anteriormente, se eu tenho um material estéril numa mesa contaminada, então eu vou contaminar o meu material. As medidas no pós-operatório. Quais são elas? Eu sempre estou colocando checklist, né? Checklist no pré, checklist no trans e checklist no pós. Por quê? Porque nós somos falhos e nós esquecemos. Mas se a gente tem um checklist conferindo todas as etapas e garantindo que a gente não está esquecendo de absolutamente nada, eu tenho um procedimento mais seguro. E eu posso garantir uma segurança maior para o meu paciente. Então, com relação ao pós-operatório, gente, está promovendo, facilitando o autocuidado para o meu paciente, tá? Através das orientações que eu vou prestar a ele e a família, tá? Para o autocuidado. Cuidados com o leito do paciente com relação à limpeza e desinfecção diária. Por exemplo, esse meu paciente, depois da cirurgia, ele vai para uma sala de recuperação. Essa sala de recuperação, ela tem que estar devidamente limpa, o leito tem que estar devidamente limpo. E depois da sala de recuperação, ele vai para uma enfermaria ou para um apartamento. E eu tenho que ter certeza que a cama, o leito que esse meu paciente vai deitar, ele está devidamente limpo e desinfectado. Veja só. Numa cesariana, num parto normal, eu trabalho com sangue, eu trabalho com secreções. Então, essa cama, ela precisa estar devidamente higienizada, porque senão eu posso estar levando contaminação para o meu paciente, tá? De preferência, retirada de curativo entre 6 e 8 horas, geralmente é quando o paciente senta, levanta, vai tomar um banho, então ele toma o banho e já retira ali o curativo. Certo? Se não tiver nenhuma intercorrência, também retirar a sonda vesical de demora nesse tempo, não é? Caso o paciente não esteja em sulfato de magnésio, ou, por exemplo, lesão de bexiga, ou qualquer outro problema, ele já pode retirar a sonda entre 6 e 8 horas o mais precoce possível, deambular o mais precoce possível e fazer vigilância epidemiológica das infecções no pós-operatório, orientar sempre a paciente para o autocuidado e estar sempre orientando ela sobre sinais e sintomas de infecção. E é isso, gente. É uma aula breve, é uma aula rápida. São apenas algumas informações que são essenciais para o cuidado do nosso paciente para evitar a infecção de sítio cirúrgico e, na presença de infecção, tratar precocemente e evitar os quadros de sepse e de choque séptico. Lembrando, gente, que as infecções, elas são a terceira causa de morte no mundo. É a terceira causa de morte no mundo. Então, assim,
prevenir infecção e tratar infecção precocemente é fundamental nos cuidados de saúde. A gente precisa ter muito cuidado. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.